Venho aqui trazer para você algumas informações sobre o procedimento criminal. É o seguinte, no processo criminal nós temos duas fases. Primeira fase, o inquérito policial, e a segunda fase, a ação penal. No inquérito policial, pratica-se atos o delegado de polícia, a autoridade policial, e vários atos são praticados nesse procedimento investigatório, onde tenta-se apurar a materialidade e a autoria do delito. Então é uma fase que ocorre em sede de polícia, na fase policial, e que o delegado preside esse inquérito policial. Chama a atenção aqui de todos os ouvintes que, se faz necessário, é prudente que o indiciado, no caso, se faça acompanhar por um advogado de preferência criminalista, porque ali se passam momentos tensos, como o interrogatório do próprio acusado em polícia, oitiva de testemunhas, oitiva da vítima, etc. Então, é prudente aquele que responde por um inquérito policial, que é indiciado no inquérito policial, compareça à delegacia em todos os atos processuais praticados na delegacia, se valendo de um profissional da área. O delegado de polícia encerra esse inquérito policial por meio do relatório. Então, por fim, depois de praticar todos os atos por ele atribuídos por lei, ele relata esse processo e remete para o Poder Judiciário. Remetido para o Poder Judiciário, aí sim inicia-se a ação penal. A ação penal ela é iniciada pelo promotor de justiça. Ele elabora uma denúncia em face do infrator, do possível infrator, contra o acusado e lança ali todas as suas acusações. Aí há necessidade, então, desse acusado se valer de um profissional, seja da Defensoria Pública ou seja um advogado particular, para que se faça a defesa dele durante o curso desse processo. Então o processo inicia-se com a denúncia do Ministério Público, depois abre-se vista para que o próprio acusado ofereça sua resposta à acusação no prazo de 10 dias. Depois temos uma audiência de instrução, onde vai se ouvir nessa audiência a vítima, as testemunhas e também o próprio acusado. E depois temos a fase de alegações finais, que serão apresentadas tanto pelo Ministério Público quanto pelo acusado. Geralmente essas alegações finais elas são feitas oralmente, essa é a regra, mas na prática vem sendo feita de forma escrita por meio de memoriais finais. Então nós temos essa situação. Em razão do grande número de audiências, os juízes têm preferido dar prazo aos protagonistas do processo, aos sujeitos do processo, para que eles apresentem essas alegações finais por escrito. Então, feitas essas alegações finais, o processo vai para a sentença. O juiz então vai sentenciar o processo, analisar todas as provas nele contidas, analisar o que foi dito pelo acusado, as suas teses de defesa, e vai sentenciar. Essa sentença ela pode ser procedente ou improcedente. Se for procedente, as alegações expendidas pelo Ministério Público, advirá a sentença penal condenatória. Então o juiz condenará o réu nos termos prefixados em lei. Se a pretensão for rechaçada, se não houver julgamento procedente do pedido formulado pelo Ministério Público, advém a sentença absolutória. Valendo lembrar aqui que qualquer das partes que se sentirem lesadas com essa sentença pode-se valer do recurso de apelo. Pode-se provocar o Poder Judiciário em segundo grau, objetivando, evidentemente, a reforma dessa decisão ou, no caso do Ministério Público, a majoração da pena ou a mantença dessa sentença condenatória. Então, é isso que acontece, são duas fases, fase de inquérito policial e ação penal. Então, feito essas ponderações rápidas,
Eu espero que você tenha pelo menos entendido como se dá um processo criminal na prática. E qualquer dúvida, entre em contato que estaremos à sua inteira disposição para poder sanar eventual dúvida a respeito do assunto aqui discorrido, de forma rápida, breve, sucinta. Um forte abraço e até mais.